Nós saudamos a todos na graça e na paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para cultuarmos ao nosso Deus. E o culto dessa noite tem como tema Nosso Pai de Amor. Nosso Pai de Amor nutre nossas almas. Faremos agora a leitura do Salmo 23, Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E bendirei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Iremos louvar o Senhor, adorar o Senhor com o hino de número 33, Maravilhas Divinas. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele o salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno
do poder. Nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Oremos ao Senhor. Bendito e eterno Pai, nós estamos aqui, ó Deus, reunidos mais uma vez, rogando ao Senhor que nos dê, ó Pai, a capacidade de Te ouvir, compreender, Senhor, a Tua vontade. Rogamos, ó Deus, a Ti, a Tua bondade sobre nossas vidas, sobre a Tua igreja, Pai, de maneira que possamos compreender sempre a vontade do Senhor. Que a nossa confiança e a nossa fé sempre esteja firmada em Ti, ó Deus, que é quem tem nos sustentado a cada dia. Rogamos, ó Pai, a Tua direção sobre esse culto. Rogamos, ó Deus, a Tua orientação sobre a vida da Tua igreja. Pedimos, ó Pai, que continue nos sustentando por meio da Tua graça e bondade, Senhor. E agradecemos a Ti, ó Pai, mais uma vez por estarmos reunidos em Teu nome. E oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Nosso Pai de amor corrige nossos passos. Nós vamos fazer agora a leitura que está na Epístola de Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, dos versículos de 4 a 13. Diz assim: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como filho, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tenhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar muito mais submisso ao Pai espiritual, e então viveremos. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado. Frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco,
antes seja curado. Nesse momento nós teremos a oportunidade, como igreja, de estarmos orando ao Senhor de forma silenciosa, confessando a Ele os nossos pecados por alguns instantes, e logo após nós iremos entoar o hino 222, mais perto da cruz. Vamos então entoar ao Senhor mais esse hino do nosso inário. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. E contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. A seguir-te sempre eu me decidi, constrangido pelo amor. Jubiloso, pois me declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Que prazer sem par, que delícia é aos teus santos pés me achar, e com viva fé e profundo amor com meu Salvador falar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. O nosso Pai de amor renova nossa esperança. Fazemos a leitura agora em Lucas, no capítulo 15,
dos versos de 11 a 24. Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra ti. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E comeram e regozijaram-se. Esse momento é o momento que nós sempre fazemos a entrega de dízimos e ofertas ao nosso Deus para a sua obra. Contudo, devido ao momento que estamos passando, temos feito isso como transferências bancárias. Então, aqueles que são membros dessa igreja têm esse compromisso de fazer isso, né? E nós vamos estar nesse momento passando para o grupo de louvor que estará nos conduzindo com alguns cânticos. Quem pegou os mares em suas mãos e contou da areia cada grão. Reis e povos tremem com a sua voz, a criação lhe rende adoração. Contempla Deus, em seu trono está, venha adorá-lo. Contempla o Rei, incomparável é, venha adorá-lo.
já deu conselhos ao Senhor. Quem questiona o que ele falou, ao Deus sábio quem vai ensinar? Sua majestade ninguém pode sondar. Contempla Deus, em seu trono está, venha adorá-lo. Contempla o Rei, incomparável é, venha adorá-lo. Quem nas mãos os pregos carregou, e em lugar do homem pecador, a Jesus Cristo humilde a padecer, ressurgiu e reina com poder. Contempla Deus, em seu trono está, venha adorá-lo. Contempla o Rei, incomparável é, venha adorá-lo. Reinará para sempre, reinará para sempre, reinará para sempre, reinará para sempre. Contempla Deus, em seu trono está, venha adorá-lo. Contempla o Rei, incomparável é, venha adorá-lo. Nesse momento nós vamos estar orando ao Senhor, pedindo a bênção dele sobre a vida do teu servo, o reverendo João Batista, que irá trazer a palavra do Senhor nesse momento. Ó Deus de amor, de graça, de bondade, de misericórdia, nesse momento, ó Pai, mais uma vez nós rogamos a Ti, a Tua bondade em falar conosco através do Teu servo, ó Pai. Pedimos que o Senhor o abençoe, continue sustentando ele com a Tua graça, Senhor, e que ele continue sendo esse servo fiel a Ti na exposição da Tua palavra, ó Deus. Por isso, ó Pai, traga a sua mente, ó Deus, a capacidade, ó Pai, de transmitir com fidelidade a palavra do Senhor à Tua igreja. Abençoa grandemente o Teu servo, ó Deus, e nós assim oramos, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.
Meus irmãos, eu farei a leitura do Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 6, no versículo de número 12, que trata a respeito da oração do Pai Nosso. Hoje nós falaremos a respeito do perdão, da importância, do tema e da prática desta ordem divina. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, versículo 12. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Amém. Amém. Nós temos aprendido, meus irmãos, com o nosso Senhor, a como entrar num ambiente de bondade, de misericórdia, de esperança, por meio da elevação dos nossos corações até o nosso Pai, abrindo os nossos lábios neste exercício elementar, fundamental da fé cristã, que é a oração. Nosso Senhor nos ensina, nesta que é a oração modelo para todos os séculos, 6 petições profundas, sendo as primeiras 3 delas mais focadas em interesses amplos do reino de Deus, o reino, o nome e a vontade do Senhor. Mas depois disso, o nosso Senhor, a partir da 4ª petição, passa a orientar seus discípulos a respeito de que eles devam pedir pão para si, ou pedir a provisão, os recursos desta vida, para com eles servirem ao Deus e Pai. E agora, nesta próxima petição, o nosso Senhor nos ensina a pedir algo ainda mais importante do que o pão, que é o perdão para as nossas faltas, para as nossas transgressões. Observem os irmãos que há um conectivo aqui, dizendo, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como haverá também no versículo 13, e não nos deixes cair em tentação, como que apontando junto com o perdão outra necessidade que temos, ao menos os cristãos de verdade sentem essa necessidade profundamente, que é a necessidade de perdão. Nós vimos na ocasião passada, irmãos, que só há um motivo para que Deus nos conceda pão, o pão nosso de cada dia, ou a provisão diária, ou os recursos desta vida, para continuarmos vivos. Só há um motivo para isso, que é para que o sirvamos, para que vivamos para Ele. Mas, infelizmente, ocorre que as energias que adquirimos com o alimento, ou a proteção que adquirimos com a casa ou com as vestes, muitas vezes, infelizmente, são utilizadas para o erro, são utilizadas para o pecado, e isso acaba por nos endividar ainda mais com o Senhor Deus. E o problema é que nós não temos como pagar, porque até o que nós estragamos era já do Senhor, que eram as provisões do Senhor para as nossas vidas. Sendo assim, não nos resta outra alternativa que não a de pedir ao Senhor Deus que nos perdoe. Perdoar, meus irmãos, é quando Deus, mesmo sabendo tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós pensamos e que falamos, não atribui a nós certos pecados e não cobra mais de nós as nossas dívidas. É uma verdadeira bem-aventurança, é uma verdadeira felicidade, mais do que isso, ser perdoado por Deus. Isso pode ser encontrado não apenas no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, no Salmo de número 32, na meditação de Davi acerca do pecado, ele diz isso: bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui iniquidade, irmãos.
Deus como que apaga as nossas transgressões e Ele se dá por satisfeito por sua misericórdia demonstrada em Cristo, que se entregou por nós, que cumpriu a lei por nós, que pagou os nossos pecados na cruz do Calvário. E esse perdão, o perdão divino, é tão perfeito, é tão maravilhoso e tão completo, que a própria Bíblia chama esse ato de perdoar da parte do nosso Deus de um esquecimento. É como se Deus, que é onisciente, estivesse esquecido dos nossos pecados, aqui no sentido de que Ele nos trata como se aquilo estivesse apagado da memória dEle, de tão perfeito que é o perdão do nosso Deus. Quando nós refletimos esse ideal em nossas vidas, nós consideramos que as pessoas que nos fizeram mal alguma vez, falando mal de nós, agindo de modo a nos prejudicar, essas pessoas não nos devem mais nada. Está tudo certo, está tudo acertado. Nós arrancamos do nosso coração o rancor, arrancamos do nosso coração o desejo de vingança e positivamente, tendo oportunidade, nós nos esforçamos por uma reconciliação com essa pessoa, por viver em harmonia com ela e, se possível, até servi-la, como nos ensina Paulo em Romanos 12. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, você irá constrangê-lo, irá criar um constrangimento para ele. Porque a doutrina alguém pode responder, alguém pode contrariar a nossa doutrina, mas a nossa bondade costuma ser irretorquível. As pessoas não costumam questionar a bondade, mas costumam ser silenciadas por ela, ainda mais se tratando de um inimigo. Bem, mas nós estamos aqui tratando de um mundo bastante idealizado, não é? Nós enfrentamos um problema com o fato de que esta é uma doutrina muito bonita de se falar e maravilhosa quando aplicada a Deus, mas nem sempre é bela, nem sempre é agradável quando se trata de nós, quando temos algo de fato a perdoar. E o nosso perdão, todos nós certamente reconhecemos isso, não é tão ideal ou tão perfeito assim. Daí a necessidade, nosso Senhor tratará em outros textos a respeito do assunto, há uma necessidade de que se façam exercícios de perdão, que os crentes façam, digamos assim, flexões de perdão que podem chegar, segundo nosso Senhor, a 490 flexões por dia, havendo necessidade de perdoar o nosso irmão num período muito curto de tempo. Nós estamos, portanto, num período, ou num terreno bastante desafiador para a fé, especialmente quando ela é posta em prática, que é esse terreno do perdão, meus irmãos. Algumas orientações, portanto, devem estar em nossa mente se nós quisermos entender este assunto bem. Desde já eu digo que existem muitas distorções quando o assunto é perdoar, e as pessoas têm muita dificuldade com o assunto e, por vezes, se sentem mais culpadas do que deveriam quanto a este entendimento. E eu passarei a expor alguns pontos que são importantes para nós entendermos o que Jesus quis dizer com essa cláusula do Pai Nosso. Em primeiro lugar, nós não devemos ver a confissão dos nossos pecados como se fossem simples lamentos que nós fazemos diante de Deus ou queixas, mas devemos ver sempre como um exercício de esperança na bondade divina. Isso é assim desde o Antigo Testamento, meus irmãos. Quando nós vamos a Deus levando os nossos pecados, isso é muito semelhante a alguém que quebrou o braço, ou que quebrou em várias partes o seu braço, o seu corpo, está indo para um médico, sendo que aquele médico havia falado algumas coisas para que ele não fizesse, ele fez. Então você vai voltar lá, todo esmigalhado, todo arrebentado, pedindo a ele para que ele olhe o seu corpo, veja aquilo que está ruim, veja aquilo que está danificado e conserte. Esse é o sentido do Kyrie eleison, da famosa oração que abre o Salmo 51 na língua grega, significando misericórdia, Senhor, misericórdia. Davi pede quebrantado, essa também é uma linguagem
que se remete ou remete-nos aos ossos quebrados, né? Ele está quebrantado e ele pede a Deus para que faça um milagre na vida dele, de perdoá-lo, de modo que exultem ou dancem os ossos que foram esmagados, de modo que ele consiga até mesmo dançar com os ossos quebrados. Então há aqui um pedido, uma esperança da pessoa que vai toda arrebentada para um médico, e o médico que avisou para ela não fazer aquilo que ela fez, na esperança de que esse médico não seja apenas competente, mas bondoso para querer ajudá-la novamente, para restabelecê-la, irmãos. Então há esse espírito quando nós vamos pedir perdão. Vá falar com Deus, arrebentado como você está, mas na certeza de que Ele é bondoso, misericordioso e competente para emendar você nos caminhos dele. Em segundo lugar, você deve, ao pedir perdão ao Senhor, assumir o que você fez, contar a sua história. Faça um favor para a sua alma e não culpe os seus nervos, não culpe um pedaço da sua carne para poder escapar da condenação de Deus. Também evite culpar o seu salário, a crise econômica, pelo seu estado de nervos ou por qualquer erro que você tenha cometido. Não culpe também os objetos da sua tentação, aquilo que talvez tenha contribuído como causa eficiente, mas não como causa suficiente para você fazer o que fez. Não imite os nossos primeiros pais, Adão e Eva, que não aceitaram, que não reconheceram o seu pecado, mas acabaram lançando a culpa uns nos outros. Mentir para Deus, nós sabemos que é uma tremenda tolice, porque todo crente sabe que Deus é onisciente, sabe de tudo. E mentir para si mesmo, todos sabem que é o caminho da loucura, da neurose. Então nós devemos evitar mentir para essas duas pessoas, para todas, mas especialmente, principalmente, Deus, senão nós somos simplesmente estúpidos e grosseiros para com a palavra de Deus, e devemos evitar mentir para nós mesmos, escondendo a nossa história de quem nós não podemos esconder, irmãos. Nós devemos, em vez disso, confiar no nosso Pai. Confiar que com Ele nós podemos nos abrir, podemos conversar, e essa é a vontade dEle, para que Ele nos transforme por meio da confissão, irmãos. Lembremos-nos de que para Deus os nossos pecados não são problema. Deus sabe como resolver isso. Os problemas para Deus estão ligados aos pecados que não são reconhecidos por nós. Isso sim cria um problema com Deus, quando o pecado não é confessado e, portanto, quando ele não é perdoado por Deus. Aí sim nós temos um problema. Mas para um crente, pecado não é problema. O problema é quando ele não confessa, são os pecados não confessados. Quanto à confissão, como nós devemos fazer, irmãos? 1 de João usa um termo, que é o termo homologel, que significa homologar. Passou para a nossa língua como homologar, que significa confirmar ou concordar com aquilo que a Bíblia diz ser pecado. O exemplo típico é Davi. Quando o Natã veio ter com ele, explicou tudinho o que ele fez e disse: você pecou contra o Senhor, Davi homologou a acusação. Davi confirmou a acusação do profeta e disse: pequei contra o Senhor. Então Deus diz: isso que você fez é pecado. E você diz: muito bem, é pecado mesmo. Neste ponto eu me alinho com Deus e me separo do meu pecado. Quando você faz isso, Deus vai te ouvir com toda a paciência. Agora, nunca diga que aquilo que você fez, que é pecado, não é pecado. Senão você já criou uma barreira na sua oração com o Senhor Deus. E você deve pedir perdão a Deus nesse clima gracioso, sabendo claramente que sem esse Pai, você estaria sem Cristo nesse mundo. Você estaria sem amparo na vida. Você estaria endividado com Deus, talvez sem nem saber disso, e caminhando para o inferno, para ser executada a sua sentença ali, com o desprezo divino sobre você eternamente. Você deve ter essa consciência quando você for confessar os seus pecados ao Senhor. E mais, irmãos, sabendo que essa luta não é só sua, é uma luta de todos aqueles que creem em Cristo,
o nosso próprio Senhor nos ensinou a pedir pelos nossos irmãos. Daí nós temos aqui, não perdoa-me as dívidas, mas perdoa-nos as nossas dívidas. Então deve nos sobrar interesse pela situação do nosso irmão que está passando pelas mesmas lutas, e ainda deve nos sobrar interesse quando nós estivermos neste terreno a respeito daquela pessoa que nos fez o mal, as pessoas que nos maltrataram. Porque se é verdade que nós somos muitas vezes delinquentes, perpetradores de maldades com as pessoas, nós desdenhamos, nós zoamos com as pessoas, nós as maltratamos, é verdade também que muitas delas fazem isso conosco. E aqui nós podemos levantar a pergunta diante daquilo que Jesus nos ensina, é se um cristão não perdoar o seu irmão, o que é que acontece com ele? Como é que ele fica diante de Deus? Como é que fica a situação de um cristão que se recusa a perdoar o seu irmão na hora desta oração, irmãos? De acordo com o ensino do nosso Senhor, isso está mais claro um pouco mais à frente aí, nos versículos 14 e 15, a pessoa está pedindo a Deus nessa oração, vejam como o Pai Nosso é perigoso, né? Ela está pedindo a Deus que a trate do mesmo jeito e com o mesmo rigor com que ela trata aquelas pessoas a quem ela não perdoou. Então, do mesmo jeito como eu trato o meu próximo, Senhor, dá-me o mesmo tratamento com respeito aos meus pecados. Eu gostaria de fazer a leitura de uma oração que é uma implicação disso daqui, uma oração muito dura, muito difícil, mas é o que muitos crentes fazem quando eles pedem perdão a Deus sem disposição para perdoar o próximo. O nome da oração é Oração da Pessoa que Não Perdoou. Eu peço a sua atenção, porque ela trata de uma implicação, ou de uma oração que está subjacente à oração daquele que pede perdão sem querer perdoar. Ela diz assim: ó Deus, muitas vezes pequei eu contra ti, desde a infância até hoje. Quantas vezes me esqueci de tua bondade? Nunca te agradeci como devia por tua compaixão. Negligenciei teu serviço, quebrei tuas leis. Quanta coisa fiz abominável perante teus olhos. Além disso, estou certo de que cometi contra ti pecados dos quais nem tive consciência em minha cegueira. Tal é, Senhor, a minha culpa diante de ti. Eu te suplico, ó Deus, trata-me exatamente como eu trato a pessoa que me ofendeu. Ela não me ofendeu a 100ª parte de quanto eu te ofendi, mas ofendeu-me duramente, e eu não lhe posso perdoar. Trata-me, ó Senhor, exatamente como eu a trato. Foi ingrata comigo, embora essa ingratidão não atinja a 100ª parte da minha ingratidão para contigo. Mas eu não posso esquecer essa vil ingratidão. Trata-me, ó Senhor, eu te suplico, exatamente como eu a trato. Eu lembro sempre e guardo comigo qualquer gesto, qualquer palavra que mostre como foi indigna a conduta dela comigo. Trata-me, ó Senhor, eu te peço exatamente como eu a trato. Na primeira oportunidade eu lhe darei em mal todo o mal que ela me fez. Trata-me, ó Senhor, trata-me exatamente como eu a tratarei. Meus irmãos, com muito pesar, é que nós devemos afirmar que, infelizmente, é isso que nós pedimos no Pai Nosso, se de coração nós não perdoarmos aquele que nos tem ofendido ou aquele que nos deve. Nós precisamos entender isso bem, porque a oração para nós não é um negócio. A oração para nós é um ato da graça de Deus, operado pela graça de Deus. Nós vamos ao nosso Pai, não é para fazer troca. Nós vamos ao nosso Pai para obter dele perdão e misericórdia. Você não vai com seu perdão
para trocar o seu perdão pelo perdão de Deus. O perdão divino não depende do nosso. O nosso perdão, portanto, não determina o de Deus, meus irmãos. E ai de nós se as coisas acontecessem assim. Mas nós podemos sim dizer que o nosso perdão para com o próximo é uma espécie de metro, é uma espécie de termômetro com que nós medimos o nosso desejo de sermos perdoados e também a sinceridade da nossa prece. É também um ato da ajuda divina, é Deus nos ajudando a entender se de fato nós temos recebido o perdão de Deus, se esse perdão tem escorrido do nosso coração para o nosso próximo. Então a pergunta que se deve fazer em relação a essa cláusula, a todo crente deve fazer a si mesmo, é: você anseia mesmo, de coração, ser perdoado? Você quer realmente ser perdoado por Deus? Você já sentiu a sua baixeza? Você já sentiu a sua vileza diante de Deus? Você sentiu quando você diante de Deus foi um ridículo, um palhaço? Fez coisas assim que você tem vergonha até de abrir a boca, mesmo assim você vai falar com Deus e vai fazer na certeza de que Ele vai te perdoar. Então, se você fez isso, se você buscou com toda a sinceridade do seu coração o perdão divino, você certamente vai receber um perdão e uma disposição para perdoar outras pessoas. Se você pede perdão a Deus apenas pro forma, apenas porque está todo mundo orando o Pai Nosso, você vai junto, ou porque você resolveu orar o Pai Nosso e de modo desavisado falou aquela cláusula, se foi simplesmente por isso, você nem pode dizer que está falando com Deus, porque você está honrando a Deus com os lábios, mas o coração está distante dele. Agora, se você confessa seus pecados, se você busca perdão, como você busca pão, como você corre atrás das coisas da sua subsistência, né? Com esse mesmo empenho, você busca o pão, com o mesmo empenho com que você busca a proteção divina. Você gosta quando alguém invoca a bênção de Deus sobre você, ou quando alguém diz Deus te abençoe, ou quando você vai orar a Deus, Senhor, me protege. Se você busca com esse mesmo empenho o pão, que você busca o pão e que você busca a proteção divina, você buscar ser perdoado, certamente o que vai acontecer é que Deus vai lhe dar não apenas a graça do perdão, mas a graça de perdoar as outras pessoas. Essas duas coisas costumam estar juntas, meus irmãos. Deus, portanto, perdoa, mas Ele perdoa a quem dele se aproxima, consciente do pecado e sequioso de perdão. Então, nunca peça perdão a Deus sem vontade. Nunca peça perdão a Deus por questão de educação apenas. Peça perdão desesperado. Vá para Deus como se você estivesse todo arrebentado pelo pecado. Como se você estivesse com os ossos esmagados. E você vai sair exultante apesar deles. Você vai sair cheio de júbilo e alegria. E simplesmente é inconcebível que você não consiga repassar isso para aquelas pessoas que te devem comparativamente menos, meus irmãos. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Uma última coisa a respeito desta petição é uma recomendação para que vocês nunca, em hipótese alguma, perdoem uma pessoa para se sentir bem. Vocês já devem ter ouvido uma coisa assim, não é? Eu precisava perdoar aquela pessoa porque eu não estava ficando em paz, eu não estava em paz. Ou então eu vou perdoar porque não perdoar dá alguma doença ruim aí, uma gastrite ou algo pior, pode nascer desse rancor cultivado. Eu gostaria de lembrar que, embora isso pareça muito piedoso, os pagãos também pensam assim. Qualquer livro que trate sobre perdão vai, se excluir a palavra de Deus, evidentemente, vai colocar os grandes benefícios do perdão sobre aquele que perdoa, irmãos. Mas para o crente, primeiramente, perdoar o outro é um ato de amor a Deus,
por meio da obediência. Deus nos manda perdoar e Deus se agrada disso. Em segundo lugar, é um ato de amor ao próximo. Você tem que pensar no próximo para poder perdoá-lo. É como se você estivesse repartindo o pão que Deus te deu. Assim também você vai repartir o perdão que o Senhor Deus te deu. Então você perdoa as pessoas por amor a Deus e por amor também ao próximo, ao seu ofensor, que aliás está numa situação horrorosa diante de Deus. Então você tem que pensar na pessoa. É por isso que Jesus lhe manda ir até a pessoa. Aí você diz, mas ele que me ofendeu. Precisamente, ele que está na pior, ele que está numa situação horrorosa diante de Deus. Você está numa situação até comparativamente boa, ao menos do ponto de vista espiritual. Porque você está no ponto certinho onde as pessoas, os cristãos, são chamados para se identificarem com o Mestre, com Jesus. Ou você quer apenas se identificar com Cristo na sua glória? Se você quer se identificar com Cristo na sua glória, você tem que aprender a se identificar com Cristo nos seus sofrimentos. Nos seus sofrimentos. E um dos sofrimentos do seu Mestre, que você quer tanto se parecer, né, com quem você quer tanto se parecer, é que ele sofreu como inocente. E ele procurava resolver as questões com os pecadores, porque eles sim estavam numa situação péssima diante de Deus, irmãos. Então, todas as vezes que você for ofendido, ou se nesse momento você sente que está magoado profundamente com a pessoa, e a culpa foi toda da pessoa, lembre-se disso. Isso é um chamado de Jesus Cristo para você se parecer com Ele, perdoando aqueles que fizeram mal a você, como Ele fez na cruz do Calvário. A pergunta é, você quer isso? Você não quer perdoar, mas você quer se parecer com Jesus? Então você vai ter que aprender a pedir perdão e a perdoar as pessoas. Lembrando que essas duas coisas são como lados de uma mesma moeda. Procurem fazer isso, meus irmãos, e Deus vai ajudar vocês. Procurem focar na obediência a Ele e no amor ao próximo. A agenda do crente é esta. É amar a Deus e amar ao próximo. E caso você tenha feito isso, e os pensamentos voltarem de novo, o coração voltar a cultivar o ódio, a raiva, depois de você ter perdoado, procure fazer isso constantemente. O perdão que nós devemos aos outros nem sempre vem com um raio que cai na nossa cabeça e de repente nós nos levantamos uma outra pessoa. Em geral isso não acontece. Em geral você vai perdoar uma pessoa e passados 3 meses lá, lavando um prato, ou varrendo uma casa, ou conversando com um amigo, você vai lembrar de alguma coisa que vai lhe trazer a mágoa de novo, e você é chamado para fazer as tais flexões. 490 vezes por dia, se necessário. Que o Senhor Deus nos abençoe e guarde a sua palavra em nossos corações. Amém. Nós iremos ainda cantar o hino congregacional de número 400, Oração por Proteção. Grande Deus, em paz agora, despedimo-nos, Senhor.
certos de fruir as bênçãos que provém do teu amor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Graças nós rendemos pela tua redenção e teremos jubilosos tua santa proteção. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração. Bendito Deus, te agradecemos, Senhor, por esse momento, ó Pai. Te agradecemos pela tua palavra, ó Deus, por aquilo, ó Deus, que aprendemos, e rogamos ao Senhor que nos fortaleça a fé, ó Deus. Abra, ó Pai, o nosso entendimento para que possamos compreendê-lo e praticar, ó Pai, a tua palavra. Obrigado, Deus, por mais esse momento aqui na tua presença, ó Pai, por esse aprendizado. Possamos, Senhor, cada dia mais buscar em Ti o conhecimento para a Tua vontade, Senhor, para que possamos também, ó Deus, viver em obediência a Ti. Nós rogamos, ó Pai, pela Tua igreja, que o Senhor cuide, ó Pai, dos Teus filhos, aonde quer que esteja cada um, que todos, ó Deus, tenham sempre em Ti, ó Pai, o refrigério e o cuidado necessário. Muito obrigado, Senhor. Nós te oramos e agradecemos pela vida do Teu servo que trouxe a Tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade e rogamos, Senhor, que continue conosco, nos sustentando por meio da Tua graça, Senhor, e da Tua bondade. Cuida do Teu povo, ó Pai, nesta semana. Dá, ó Deus, a cada um a Tua paz, ó Deus. Dá, a Deus, a cada um a Tua proteção e o Teu cuidado, ó Pai. Te oramos, Senhor, agradecidos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nesse momento, o reverendo João vai impetrar a bênção. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo Israel de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.
Bem, irmãos, vamos aos avisos da semana, se Deus assim nos permitir. Teremos na quinta-feira, como de costume, o chimarrão com Bíblia, tem sido feito e transmitido apenas online. Domingo, reunião de oração, às 9 da manhã, e às 9h30, a EBD, nossa escola bíblica dominical, e às 19 horas, o culto vespertino, né? E também essa semana teremos reunião da UPH, que será realizada dia 17, às 20 horas, também de forma online. O link será enviado no grupo da UPH e o preletor será o nosso irmão presbítero Lindeilson, né? Então, o link será enviado a todos antes da reunião. Essa semana nós tivemos o falecimento de um amigo, o senhor Auri, que é pai das nossas irmãs Lisiane e Rosane. Então, estamos comunicando à igreja o falecimento desse senhor, não era membro da nossa igreja, mas pai dessas duas irmãs, e pedimos à igreja que esteja orando pela família, né? Esteja orando pelos familiares, que o Senhor continue confortando e sustentando. Então era isso, meus amados, uma boa semana a todos, que Deus continue nos abençoando e cuidando da tua igreja como tem sido. Muito obrigado ao Senhor por mais essa oportunidade. Boa semana a todos e uma boa noite.